Olá, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, sou professor de artes e terapeuta. Bom, gente, bora lá para mais um vídeo desse canal. Bom, gente, eu dei uma pausa aí, eu já gravei alguns vídeos pro meu canal falando sobre alguns artistas, tanto a série Brincadeira de Criança com o Portinari, fiz uns vídeos falando um pouco dois vídeos falando da Tomi Otaki, falando um pouco da obra dela, as obras que ela tem, um pouco da biografia dela, fiz uns vídeos, então de repente eu deixo aqui embaixo aí na descrição, deixo aí os links para quem gostar do assunto, para gostar de artistas, principalmente para os professores que querem um material aí para trabalhar em sala de aula. Bom, gente, hoje eu escolhi o Eduardo Cobra para falar nesse vídeo. Que recentemente eu fiz um trabalho com os alunos, abordando esse artista, abordando a temática que ele traz, porque eu fiz uma coisa interdisciplinar. Eu fiz um pouco porque aqui na cidade de Santos, para quem não é aqui de Santos, né, nas escolas municipais tem a disciplina de ensino religioso. Mas na verdade não é para falar de religião, ficar abordando religiões em si, é mais uma apanhada, assim, mais para tentar trazer um pouco de sensibilização, trazer um pouco de conhecimento, mas não é para doutrinar ninguém, não é para falar de religiões em si, é mais um apanhado, assim, trazer um pouco mais de reflexão, algumas coisas mais pontuais, assim, né? Não é nenhuma nada assim tão formal, assim. Mas enfim, aí eu precisei fazer uma atividade misturando um pouco dessa questão do ensino religioso com a arte. E eu percebi com um artista que acho que ele vai muito de encontro a isso, né? Não só isso, mas a muitas coisas, é o Eduardo Cobra. Falando um pouquinho da biografia, de repente eu posso fazer um vídeo só falando da biografia dele, mas para esse vídeo não ficar muito grande, né? Para não se estender muito, o Eduardo Cobra ele é um artista de São Paulo. Ele é um artista de São Paulo, já tem uns 47 anos já atualmente. E ele tem uma história muito interessante. Eu gosto de falar um pouco da história dele para os alunos, porque eu acho que é uma referência, porque o Eduardo Cobra era um menino que estava aí meio que largado, né? Quando ele era mais novinho, ele estava aí meio que largado pelo mundo. E como muitos jovens que a gente tem na sala de aula, estamos largados pelo mundo, sabem muito bem o que fazer, aí acaba meio que entrando numas coisas que são tão legais, aí ele acabou conhecendo uma galera que pichava, aí entrou nessa onda da pichação. Com certeza ele teve problema, ele até comenta para quem quiser ver uns vídeos dele, ver um pouco dele falando dele mesmo, contando da história dele, ele fala muito que ele se envolveu com a pichação, ele teve problemas na casa dele, com a família dele, com a polícia, as pessoas apontavam ele como um vagabundo, como um marginal e tal. E aí em sala de aula eu sempre tento falar um pouco, né, do que é pichação, do que é o grafite, que tem pessoas que acham que pichação e grafite é tudo a mesma coisa, tudo mesmo balaio, mas é legal a gente diferenciar o que é pichação e o que é grafite, para as pessoas terem muita noção de que a pichação é algo ilegal, é algo que se você for pego, você realmente vai para a cadeia, você vai ter problemas com a polícia. O grafite em si é uma outra coisa, é arte urbana, então eu tenho trabalhado agora com meus alunos a questão de arte urbana. Então falar o que é arte urbana, a importância da arte urbana, porque a arte urbana ela vem primeiro para os artistas que não estão no mainstream, para os artistas que não estão nas galerias, os artistas que não conseguem acessar essas galerias, os museus de artes, eles vão expor o trabalho deles na rua. E eu acho um processo muito importante porque as pessoas que não acessam as galerias também, tanto os artistas que não frequentam esses lugares, que não acessam esses lugares, e tanto mesmo o público que também não vai para esses lugares, você dá acesso a essas pessoas, você levando a arte para a rua. Acho que isso é uma coisa muito democrática, né? De repente você está andando na rua, você está andando de ônibus, e ali você vê um mural, você vê ali uma pintura nos muros ou a faixa de algum estabelecimento. Eu acho que é um processo bem democrático, assim, porque tem muitos artistas que realmente não conseguem entrar nas galerias, não conseguem uma exposição, então vai para a rua, vai para o lugar onde ele tem, é o que ele tem para aquele dia. E as pessoas muitas vezes não se interessam por arte porque acham que não faz parte daquele, porque às vezes a arte é uma coisa muito elitizada, as pessoas acham que não pertence àquilo, não tem essa questão do pertencimento. Acho que se nós formos um país ideal, acho que todo mundo teria contato. Não que todas as pessoas sejam obrigadas a gostar de arte, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas que minimamente as pessoas tivessem um contato, as pessoas tivessem alguma sensibilização e tivessem a oportunidade de ter contato com a arte. Eu acho que a arte urbana, acho que ela faz um pouco esse trabalho social de trazer arte para a rua, para as pessoas terem minimamente algum contato estético com a arte, né?
E a questão da pichação, a gente pode até falar que a pichação realmente é algo errado, mas a pichação ela já teve um contexto social, ela já teve a sua importância, né? A gente foi falar na época da ditadura, que a pichação era uma forma também de usar para protestar. Então, acho que dá para fazer várias questões interdisciplinares, dá para falar para as escolas que têm ensino religioso, para as escolas que têm a questão da disciplina de história, um pouco português ali, dá para fazer alguns contextos, geografia também, dá para fazer alguns contextos históricos, né, de como as coisas, essa pichação aparece, como é que ela é utilizada, enfim, como ela é utilizada nos dias de hoje. Então, acho que dá para fazer alguns paralelos, trazer algumas questões históricas, como a pichação como um ato de protesto, a pichação como um ato político, não simplesmente a pichação como algo feito por fazer, só para ter um desafio, enfim, né? Acho que perdeu esse sentido que ela um dia teve. Então, de repente, dentro do contexto social, mostrar então que a pichação é algo errado, todo mundo sabe, mas de repente mostrar que em algum momento ela já teve alguma importância e ela já teve até uma questão, um peso político, um peso de protesto, né? Então, voltando aí pro Eduardo Cobre, o Eduardo Cobre ele começa como pichador, ele começa nessa questão, né? Então ele tem problemas ali na família, com a polícia, e só que aí ele acaba veredando pro grafite, né? Então era um moleque desgarrado, que de repente era visto como um moleque problema, que as pessoas apontavam ele, criticavam ele, e ele vai veredar para ir pro grafite, ele vai mudar para essa questão da arte. E hoje em dia ele é um dos artistas mais importantes. Ele faz trabalhos no mundo inteiro. Até comento com os meus alunos que gostam do Neymar. Foi, pô, o Eduardo Cobra, o Neymar convidou o Eduardo Cobra para ir na casa dele para fazer um mural, fazer uma pintura. Então imagina, quem é fã do Neymar, imagina um dia o Neymar ligar para sua casa e te convidar para você fazer um trabalho na casa dele. Então acho legal você trazer contextualizar isso, porque você fala, o Eduardo Cobra, de repente o aluno não tá nem aí, você fala, pô, mas o Eduardo Cobra conhece o Neymar, pô, caraca, o cara conhece o Neymar, o cara vai fazer um trabalho pro Neymar, então tentar trazer assim para a realidade deles. Então, com os meus alunos, eu mostrei um vídeo bem curtinho, de 5 minutinhos, que tem na internet, do Eduardo Cobra, falando um pouco da vida dele, ele contando um pouco da vida dele, que eu acho importante. Mostrei algumas imagens do Eduardo Cobra, e mostrei alguns símbolos, porque a ideia, como era o ensino religioso misturado com artes, era pegar alguns símbolos religiosos e trazer para essa questão do Eduardo Cobra, porque durante o vídeo vai estar sempre aparecendo algumas imagens, tanto dos meus alunos quanto do Eduardo Cobra, né? Porque uma coisa bem presente na obra do Eduardo Cobra são as cores, né? As formas geométricas, né? A geometria, as cores são muito presentes, então a proposta que eu dei para os meus alunos, né, foi que eles pesquisassem alguns símbolos religiosos que eles quisessem ali, ou porque a gente sabe que tem tanto alunos que têm alguma religião, tem alunos que não têm religião nenhuma, tem religião e tem nossos alunos que são ateus mesmo, eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Então, de repente eu falo, gente, pesquisa símbolos religiosos ou algum símbolo que represente alguma cultura, né? Não precisa ser necessariamente. O ideal seria pegar esses símbolos religiosos, mas pelo menos algum símbolo que ele faça alguma relação com alguma cultura. Então, quem não quiser veredar para essa parte da religião, mas pelo menos algum símbolo que faz alguma ligação com alguma etnia, com algum grupo ou com algum país. Aí eu deixei aberto para isso, para aqueles que não quisessem veredar para o lado da religião, né, para deixar uma coisa mais democrática e não ficar impondo nada, né. Então eu mostrei um vídeo falando um pouco do Eduardo Cobra, mostrei um pouco das obras dele. As imagens que eu tentei enfatizar bastante é um trabalho que o Eduardo Cobra fez, que se chama Coexistência. Foi um trabalho que ele fez, que ele pintou um muro na cidade de São Paulo, bem grande, onde ele coloca várias crianças, acho que são 4 crianças, se não me engano. Cada criança representa uma religião, lá, o católico, o judeu, a questão budista. Então a criança está lá com a máscara, né, porque ele fez esse trabalho na época da pandemia. Cada criança está com uma máscara e na máscara tem um símbolo religioso. Então daí que eu peguei a ideia de trabalhar os símbolos religiosos. E eu acho que era bem legal, porque quando o Eduardo Cobra fala desse trabalho que ele fez da coexistência, ele fala justamente sobre isso, né, que a gente está passando pela pandemia. E a doença não escolhe religião, não escolhe raça, credo, etnia, não escolhe nada. Todo mundo
ficou muito igual, né? Se você é pobre ou você é rico, você vai pegar a Covid de qualquer jeito, não tem essa, ele não vai escolher classe social, não vai escolher isso. Então, o Covid, de alguma forma, acho que uma reflexão que o Covid trouxe pra gente é que, no final das contas, todo mundo é igual, não importa se você é rico ou pobre, se você anda de Porsche, se você anda de ônibus, você está suscetível a pegar a Covid de qualquer jeito. Então, acho que deu uma igualada, acho que trouxe algumas reflexões interessantes. Outros trabalhos que eu mostrei do Eduardo Cobre que eu achei bem legal é o Olhares da Paz. Nesse do Olhares da Paz, ele traz figuras políticas e religiosas importantes. Então, ele vai trazer Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, a Malala, que ela representa essa questão da mulher, né, que está no... As mulheres árabes ali estão no contexto ali da Síria, de Paquistão e tal, que luta pelos direitos básicos das mulheres, que as mulheres, né, muitas vezes nesses lugares não têm acesso à educação, elas são proibidas de estudar. Então a Malala vem com essa representação feminina de lutar pelos direitos básicos da mulher. Nelson Mandela. Tem outro trabalho também que o Eduardo Cobra traz um pouquinho dessa questão que chama Etnias. Então, três séries que eu acho bem interessantes. É o Coexistência, o Olhares da Paz, o Etnias. É claro que ele tem vários outros trabalhos dele que... O Eduardo Cobra, eu acho interessante o trabalho do Eduardo Cobra porque ele é um ativista, ele é uma pessoa que está lutando pela igualdade, pela paz. E eu acho interessante quando o artista ele se posiciona, o artista ele se propõe a ser um agente da paz, um agente de transformação, ele se propõe a ter um papel importante na sociedade, não é simplesmente fazer coisas bonitas, né? Porque tem alguns artistas... isso é uma coisa bem pessoal, tem coisas que eu tô falando que tem gente que vai concordar com muitas pessoas que vai realmente discordar, e eu acho que acho que a arte em si, acho que ela traz isso, né? Porque tem muitos artistas, tem um artista específico que às vezes é muito utilizado em sala de aula, que é aquela coisa, é um artista que sempre faz as mesmas coisas, sempre aquela arte bonita, sempre aquela arte agradável, que tem a proposta de levar alegria para as pessoas, mas é uma arte que ela não tem efeito, assim, sinceramente, socialmente ela não tem, para mim, pessoalmente, é claro que essa é uma opinião minha, né? Desculpa para quem não concordar, mas é uma arte que ela vai agradar, ela vai ser bonitinho, mas ela na prática ela não traz resultados, ela não faz as pessoas refletirem, não traz essa questão da igualdade. Para trazer para dentro da sala de aula, eu já trabalhei com esse artista, que no caso é o Romero Brito, no caso, né, que é um artista que quem já não trabalhou com o Romero Brito, né? Mas quando eu trazia o Romero Brito para minha aula, porque as pessoas gostam tanto, acho que não sei como está hoje em dia, né? Você não tem muito o que falar da obra, você não tem muito material, você não tem camadas, porque eu acho que as obras de arte elas precisam ter camadas, precisam trazer uma discussão, né? E quando você traz o Eduardo Cobra, você tem discussão, você tem material, você tem uma história ali, a história do Eduardo Cobra tem uma questão social super importante, que dialoga com os nossos alunos, com os nossos jovens. Ele traz essa questão de trazer a igualdade, de trazer o diálogo, de trazer a igualdade, de repente tentar construir uma sociedade melhor e mais igualitária. Então eu acho que isso que eu achei tão legal no trabalho do Eduardo Cobra, porque se você traz o Eduardo Cobra para a sala de aula, você pode trazer várias discussões, várias reflexões, então você não vai ficar só produzindo algo estético e gráfico e que vai lá, o aluno vai pegar e vai fazer um desenho no caderno e acabou. Não, acho que o ideal é você trazer todo um processo de reflexão, você refletir qual é o papel da religião, o que a religião por que a religião é importante, o que a religião está trazendo de legal, o que muitas vezes as religiões trazem de conflito, porque a ideia da religião é o religare, né, acho que é o grego, acho que é o latim, né, do religare, né, de conectar, né, mas acho que não é só conectar com Deus, mas é conectar as pessoas, né, e não tem o problema das pessoas terem religiões diferentes, ideias diferentes. Acho que a ideia do Eduardo Cobra, que eu acho que ele foi muito assertivo nesse título de coexistência, né? Não importa se você é dessa ou daquela religião, não importa se você não tem religião nenhuma, o importante é que as pessoas se respeitem, que as pessoas possam ouvir umas às outras, né? Eu achei legal, eu estava vendo um vídeo que no dia que ele foi inaugurar o painel dele, no mural dele da coexistência,
tinham pessoas de várias religiões, tinha gente da Umbanda, tinha gente da religião católica, tinha judeus, tinham pessoas de várias religiões ali, todos juntos ali, falando da mesma coisa. Então, gente, no fundo, todas as religiões falam da mesma coisa, o que? O ser humano, de você ser uma pessoa melhor, de você lidar melhor com seus semelhantes, de você fazer coisas boas para a sociedade. Então, no final das contas, independente de que religião você o objetivo dela é sempre o mesmo. É se respeitar, é agregar, é juntar e não criar tanta confusão, tanto conflito. Às vezes tem religiões que parece time de futebol, o pessoal fica brigando um com o outro para dizer qual é o melhor e todo mundo querer vender a sua verdade. Eu acho que a ideia é essa. Então, eu acho interessante você trazer um artista, não simplesmente para você trazer a parte estética do artista, sei lá, trazer um Van Gogh, que tem uma arte muito bonita, mas você trazer não só a questão estética, a questão plástica, mas você trazer discussões, você trazer reflexões, porque eu acredito que esse é o papel da arte. Não só simplesmente falar de coisas estéticas, de coisas bonitas, de que a arte serve para fazer o belo, mas a arte ser muito além do belo, muito além da casca, né? Do belo, do bonito, do maravilhoso, do fantástico, mas que essa arte ela tenha camadas e que essa arte ela tenha uma alma, que tenha um discurso, que tenha algo por trás dela, para você chegar numa sala de aula e trazer uma discussão e falar com os alunos sobre algum determinado acontecimento, porque se a gente for parar para ver a realidade das escolas hoje, os alunos normalmente têm uma comunicação muito violenta, eles se xingam, eles se agridem, às vezes verbalmente, fisicamente, não se respeitam, é uma bagunça, uma confusão, é uma guerra civil dentro da sala de aula. Então eu acho importante de repente trazer alguns artistas aí que possam falar um pouco disso. Então, que não falei, Eduardo Cobra, acho que para quem quer trabalhar não só questões estéticas, mas também trazer também essa questão das reflexões, depende de uma cultura de paz. Acho que Eduardo Cobra, ele se encaixa muito bem dentro de uma cultura de paz. Então, quem quer trabalhar um pouco, conversar um pouco, dialogar um pouco sobre cultura de paz, eu acho que o Eduardo Cobra é um artista que ele vai muito de encontro, ele dialoga sobre isso, ele fala sobre as questões ambientais, ele defende as causas dos animais. Então, assim, para quem quer trabalhar a cultura de paz e conscientização, Eduardo Cobra é um artista que ele tá de parabéns, assim, já tá na minha listinha dos meus artistas preferidos, não só pelo trabalho estético dele maravilhoso, lindo, mas também por tudo o que ele está trazendo de reflexão. Para quem é de Santos e quer conhecer um pouco mais da obra do Eduardo Cobra, tem o Mercado do Peixe, que mudou de lugar, tem um outro prédio. Ele fez uma pintura gigantesca lá no Mercado do Peixe, onde tem a imagem, acho que é do Pelé, do Bondinho, enfim, ele faz uma relação ali com o Santos. Então, para quem quiser ver de perto ali uma obra do Cobra, isso aqui, vou ter que ir lá para São Paulo para ver uma obra do Cobra. Não, aqui na cidade de Santos, para quem é da cidade de Santos, também tem um trabalho dele lá no Mercado do Peixe, lá na ponta da praia. Bom, gente, acho que é isso. Eu vou deixar vocês agora com um pouco dos trabalhos, um pouco do que eu fiz com meus alunos ali. Eu fiz umas fotos, fiz uns videozinhos mostrando uma exposiçãozinha que eu montei deles. Então, fica aí, gente, com o trabalho dos meus alunos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seus comentários e, de repente, deixe aí sugestões para os próximos vídeos aí. Então, gente, gratidão, gratidão, gratidão e fica aí com os trabalhos dos meus alunos. Gratidão.